Olá, tudo bem? Sou o Gilmar, sou professor de História e Geografia. Estou gravando aqui um vídeo, para o Colégio Mais, para os colegas professores aí do Colégio Mais. O nosso plano de aula escolhido dentro dos temas que nos fora proposto é sobre a escravidão, a diferença, entre escravidão, servidão e o trabalho livre aí na antiguidade. A antiguidade ela data um período aí desde o início da escrita até a queda do Império Romano, essa queda que na verdade não é uma queda brusca, é uma queda que ela vai acontecendo ao longo de alguns anos, e que dá fim aí ao período antigo. A escravidão no período antigo, dentro desse plano de aula aqui, que é um plano de 100 minutos, onde eu vou falar 15 minutos aqui com vocês em vídeo, a escravidão no período antigo, ela está muito ligada a não, ela não está ligada à cor da pele, à raça ou à etnia propriamente dito, como a última grande escravidão que nós tivemos, e que temos em mente quando falamos de escravidão, que é a escravidão do negro, a escravidão negra, a escravidão de pessoas do continente africano. Essa escravidão do negro, que datou um período aí de quase 400 anos, ela tem uma outra característica. É bem diferente da escravidão que se praticava no mundo, entre esse período antigo, desde do início dos primeiros povos, desde os sumérios, até a Idade Média. Na Idade Média você tinha ainda a prática da escravidão. Então, para falarmos da diferença dessa escravidão, então precisamos destacar aqui alguns pontos. Eu quero destacar dois pontos cruciais, onde o indivíduo se tornava escravo, do porquê o indivíduo se tornava escravo. Volto a dizer, não pela questão da cor da pele, pela sua etnia, mas muito por conta do poder. Quem era o escravo? Era o que tinha menos poder. Quem era o dono de escravo? Era o que tinha o poder em suas mãos. Esse poder estava ligado a questões econômicas, a questões bélicas, não porque existia pólvora, não estou tratando aqui se já era o tempo da pólvora ou não, mas eu digo bélica no sentido de força bruta, força de exército, força militar. Então você tinha entre povos e tribos guerras entre si por diversos e por N fatores, e motivos. Os mais comuns por questões de terra, por questões de espaço terreno, pontos estratégicos terrenamente falando, para a ascensão daquele povo ou daquela tribo, para que aquele povo ascendesse mesmo tanto no campo econômico quanto no campo militar, no campo de força. Então, por isso que esses povos lutavam entre si, todos buscando o mesmo objetivo: terras para que pudessem produzir mais e crescer o império, a tribo, enfim, ou a civilização. O que acontece é que quando esses povos se degladiavam, quando esses povos lutavam entre si, acontecia de sim, em uma luta você vai ter um perdedor e vai ter o vencedor. O vencedor era aquele que, além de tomar a terra, além de se apropriar da terra do perdedor, ele ainda tinha em suas mãos os ex-combatentes. Os combatentes, normalmente pessoas fortes, pessoas que tinham um vigor físico. Se tinham vigor físico para lutar, para combater, é porque tinham também o vigor físico para trabalhar. Então eles aproveitavam, o vencedor se aproveitava dessa força física do combatente, dos ex-combatentes perdedores, para praticar, para utilizar a prática da escravidão. Então, o que era feito? Este ex-combatente se tornava escravo, sem nenhum direito a questionar nada. Isso sim, muito ligado à escravidão mais recente, que é onde você não questiona, onde você não tem direitos, apenas deveres. E também ele se tornava escravo porque você não tinha como inserir, este indivíduo na sua sociedade, em sua sociedade. O vencedor não tinha onde
e como trabalhar com esse indivíduo em sua sociedade. Porque, na maioria dos casos, eles não partilhavam da mesma visão de mundo, da mesma moral, ética, não partilhavam da mesma religião, né? Que a religião é muito atuante nesses tipos de conflitos, né? E tipos de atritos e guerras entre os povos antigos. Então, como que você vai inserir um egípcio dentro de uma sociedade grega? Ou vice-versa, né? O egípcio tem a ideia da vida após a morte totalmente difusa com o que o grego pensa, né? Totalmente contrária, né? Incompatível, totalmente incompatível uma com a outra. Então você não tinha como utilizar, né, esse indivíduo, ou você matava, né, tirava a vida desse indivíduo, ou você o escravizava. Então era a prática mais comum era escravizar, até porque algumas funções que você iria utilizar um soldado ou iria utilizar alguém do seu próprio povo, você colocaria ali aquele escravo para fazer esse trabalho de cobaia. Testes militares eram feitos com essas pessoas que eram escravos, né? E outras coisas mais, entre outras coisas, né? Então essa era a escravidão no modelo antigo, no período antigo, uma escravidão pautada pela força e pelo poder, e não propriamente pela raça, pela cor, pela sua religião, né? Pela religião sim, mas pela sua raça, pela sua cor e pelo nível de instrução que você tinha, né? Então ali era muito pautada pelo poder e pelo direito de posse. A servidão a servidão é muito pouco explorada e muito desconhecida entre as grandes massas, né? Quando se fala de servidão, poucas pessoas sabem explicar o que é a servidão. Ela tinha uma característica muito peculiar, né? Muito peculiar, talvez com o que temos hoje, né? Pessoas que trabalham para sua própria subsistência, pessoas que trabalham, pagam tributos descomunais, né? Tributos altíssimos para poderem apenas sobreviver. Trabalham na terra de um senhor, trabalham na terra do Estado ou do próprio Estado, né? Num espaço de uma pessoa que um indivíduo é dono ou do próprio Estado, e os altos tributos que essas pessoas pagam só lhe permite a sobrevivência e não a ascendência na sociedade. Então, o trabalho servil, né, de servidão no antigo, no período antigo, na antiguidade, ele estava ligado a pessoas livres que, se elas quisessem cruzar os braços e falar eu não quero trabalhar, ok, elas não eram obrigadas a trabalharem, né? Elas não eram obrigadas a trabalharem apenas em uma terra, elas podiam alternar ali o trabalho. Uma trabalha com arroz, mas quer trabalhar com feijão. Elas eram livres, né, para escolherem aí o tipo de trabalho, porém com uma condição que elas encontrariam em qualquer terra. Elas tinham que pagar o tributo. Então eram camponeses que viviam do trabalho do campo, trabalhavam em sua grande maioria longos períodos durante o dia, né, de 12 a 16 horas trabalhando, e tinham que pagar tributos, né, para os seus senhores, para o dono da terra, seja o Estado ou seja um indivíduo. Não só na antiguidade, mas até na Idade Média, um modelo que eu acho que fica bem bacana para entender é o modelo feudal, né? Você tinha um senhor feudal, você tinha ali vassalos e você tinha nobres, né? Então os nobres representando ali o Estado. Neste contexto você tinha também a igreja. Então todos representavam ali o Estado, representavam, na verdade, os donos das terras. E aí você tinha pessoas livres, mas pessoas simples, né? O civil comum, o pobre, que tinha que executar alguma atividade para sobreviver. E o mais comum era trabalhar na terra de uma outra pessoa, nessa condição. Já o trabalho livre, ele é muito parecido com o que temos hoje, né? Você paga, eram ali
artesãos, pequenos comerciantes, pessoas que tinham alguma posse, né? Você tinha que ter ali alguma posse ou alguma terra para você trabalhar, e você vai comercializar, né, aquele produto que você criou, que você fabricou, né? Não tinha ideia de fábrica, né? A revolução industrial vai acontecer bem lá na frente, mas você tinha formas de criar objetos, trabalhar com matéria-prima, enfim, com alimentos e tudo mais. E aí, dentro disso, você era livre para comercializar seu produto, para executar a sua atividade, e você tinha posse. Quem era o trabalhador livre? Era o comerciante, era alguém que tinha posse. Diferentemente da ideia do trabalhador que temos hoje, quando falamos, eu sou um trabalhador, eu faço parte da classe trabalhadora, né? Nós somos os trabalhadores. Hoje você tem um outro sentido. O trabalhador hoje, ele está na mesma patente aí da pessoa que era do servil, né, na antiguidade, deste que estava dentro da servidão, né, que estava executando aí o modelo dentro desse modelo de servidão. O trabalhador hoje, o trabalho livre naquele período, ele está muito mais ligado hoje a alguém que tem um pequeno comércio, a alguém que tem uma terra para trabalhar com qualquer tipo de produto que ele queira trabalhar, mas é alguém que parte do princípio de ter alguma coisa que é benéfica para aquela sociedade, para o Estado, não só a sua força de trabalho física. Ele tem algo palpável, ele tem algo para render para a sociedade além do seu trabalho físico. Então, esse era o trabalhador livre. E dentro do trabalho livre, você também dá para destacar aí alguns pontos diferentes, por exemplo, da servidão. O que trabalhava como servil, ele dificilmente ascenderia, né, socialmente falando, porque a não ser quando aquela camponesa, né, acabava ali sendo forçada a se relacionar com o teu senhor, sexualmente falando, e aí nascia ali um filho bastardo. Esse bastardo, futuramente, ele iria buscar ali o seu direito pela terra do pai, por algum tipo de herança. Tirando essa possibilidade, você não tinha possibilidade, praticamente as chances eram nulas de crescer, né, dentro da sociedade, de ascender socialmente falando. Já o trabalhador livre não, né? O trabalhador livre, ele podia ficar rico com o seu comércio, com o que ele vendia, com o que ele comercializava, e poderia ascender, né, socialmente falando. Em alguns casos, né, com filhos e filhas casando-se com nobres, reis, né, casando com alguém importante daquela sociedade, algum dono, algum grande proprietário de terras, né? E aí você então tinha essa ascensão dentro do trabalho livre, totalmente diferente dos outros tipos de modelos, né? Tanto de trabalho, tanto escravo como servil. Então essas são as diferenças, né? Da escravidão, da servidão e do trabalho livre na antiguidade, né? Claro que existem aí vários detalhes, nós citamos aqui alguns exemplos, mas para os mais, se pegamos aí um resumo, né? Fizemos um resumo do que do que foram, né? Essas três práticas, né? E de como que elas aconteciam, mas existem vários detalhes, vários fatores e também outros tipos de, de escravidão naquele período, mas menos comum, né? Outros tipos de servidão, de trabalho pautado aí na servidão, e também do trabalho livre, o leque talvez seja mais amplo, mas dentro do tempo aqui, nós estamos propondo esse resumo, né, que nós trouxemos aqui. Espero que tenha sido esclarecedor, né, que todos tenham entendido, e nós agradecemos aí o espaço, né, que nos fora proporcionado, e ficamos por aqui. Obrigado.